Olá, eu sou o Davi, sou pastor da Igreja Evangélica Nazareno de São José dos Campos e quero compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem tido de cuidar com os nossos missionários. Nossa igreja é uma igreja que nasceu não do que a gente chama de protestantismo de missão, mas do que a gente chama de protestantismo de migração, que é um grupo de imigrantes que vieram para o Brasil e desenvolveram uma comunidade de fé para eles mesmos, né? Para que eles permanecessem unidos e tudo mais e pudessem cultuar a Deus. E isso aconteceu muito no passado e a nossa igreja nasce de um contexto assim. Então, durante muito tempo teve cultos, inclusive, na língua materna, né? Na língua de origem desses irmãos e irmãs que vieram imigrando da Europa. Então, a igreja, inclusive, é conhecida no bairro como a Igreja dos Alemães, e, enfim, historicamente falando. Mas passou muita água debaixo dessa ponte, e aí a igreja ficou um tempo sem pastor, e a igreja tinha tido a experiência de conviver com um casal de missionários, que era o Gerson e a Marcela, o Gerson conhecido como Foguinho, que é missionário da OM. Enquanto eles estavam fazendo o curso da OM, que é aqui próximo à nossa igreja, em São José dos Campos, eles tiveram uma experiência muito legal na igreja, e depois a igreja os enviou para irem num abrigo, irem trabalhar como diretores de um abrigo para meninos em situação de risco familiar. E eles ficaram lá durante 5 anos, e aí, depois desse tempo a igreja os chamou de volta para que eles pudessem pastorear a igreja, cuidar da igreja. Também foi um tempo muito proveitoso, muito prazeroso, e desde sempre eles nunca esconderam o sonho de ir para a Bósnia, o sonho de trabalhar num campo missionário internacional, e especificamente a Bósnia. E eles foram preparando a igreja para isso ao mesmo tempo que foram atuando na igreja e criaram um vínculo afetivo muito bom com a comunidade. Muitas pessoas têm relações próximas com eles até hoje. E depois de um tempo, durante a pandemia inclusive, deu o tempo que eles tinham se programado e que eles tinham combinado com a igreja de permanecer aqui. E então, já tendo preparado, tendo tido apoio, a igreja já tinha durante um tempo conversado, por exemplo, com o missionário. A gente recebeu o missionário que receberia ele lá na Bósnia. A gente havia conversado com eles sobre as possibilidades, o que eles fariam. Um dos pastores na época da nossa comunidade foi com eles até a Bósnia para visitar lá o lugar, enfim, para ver o que eles iriam fazer. Então, durante o tempo de preparação, a igreja serviu como um suporte e como um cuidado para eles, de perguntar como ajudá-los a pensar em todas as coisas, proporcionar para eles aquilo que eles precisariam de suporte, de apoio, para que eles pudessem ir fazer o trabalho da melhor maneira possível. E foi um tempo também muito bom, que a gente viu o cuidado de Deus através do cuidado mútuo, e assim como eles cuidaram muito da nossa comunidade, nós cuidamos deles também. E então nós os enviamos. Então, uma igreja que nasce voltada para os seus próprios frequentadores, agora estava enviando o seu pastor para um campo missionário internacional. E isso foi uma marca na igreja, né? Isso foi um marco incontornável na vida da comunidade, e foi muito positivo. E mudou um pouco a forma da gente pensar, um pouco a forma da gente funcionar. E tendo-os enviado e tendo tido essa experiência próxima com eles, o trato com eles no campo acaba sendo mais próximo, porque já existe esse vínculo afetivo que eles criaram com a comunidade. Então, tem diversas pessoas que têm contato permanente com eles e frequente com eles. Então, a experiência da vida missionária é uma experiência solitária. A vida pastoral passa um pouquinho disso, mas é uma experiência completamente diferente. Mas é uma experiência de viver em constante solidão, em constante pressão, dependendo do país, inclusive, é uma realidade de insegurança, especialmente quando você não está sozinho, porque quando você tem mais gente junto com você, da sua família, você se sente mais inseguro ainda, você tem mais medo ainda, porque não é só a sua vida que é afetada, mas a vida dos seus filhos, por exemplo. E hoje em dia é mais comum missionários irem para o campo com o marido, com o esposo, com filhos, enfim. Mas o que ajuda não só esse laço afetivo com esses missionários, que são o Gerson e a Marcela, mas nós temos outros missionários que nós apoiamos, inclusive um deles aqui em São José, e o que facilita da proximidade é que alguns irmãos da igreja fazem parte da diretoria do trabalho missionário dele. Então isso também ajuda
que a igreja esteja próxima, apoiando, ajudando. Essa consciência de que nós estamos trabalhando junto com os missionários em missão, nós estamos missionando junto com eles. Nós temos 2 pontos fortes e que eu acho que podem servir de exemplo para outras comunidades de fé. Funcionou especialmente durante a pandemia, mas permanece funcionando bem, são as redes sociais. As redes sociais, geralmente a gente critica as redes sociais, né? Mas apesar dela muitas vezes distanciar quem está perto, ela aproxima quem está longe. Então essa experiência da solidão, apesar de ainda existir, a experiência da solidão do missionário, ela é um pouco amenizada pelas redes sociais nos países em que a internet não é controlada, que o missionário tem a possibilidade de usar as redes sociais, enfim. E a gente produziu lives, videochamadas, conversas, para além daquilo que é só falar do trabalho. Mas eu acho que isso é mais do que uma tarefa específica, mas é uma consciência de que o missionário está lá e o missionário também é gente, né? Então, de saber como está a família, como estão as relações, como estão as coisas, e também como está o trabalho. Porque o trabalho interfere na vida pessoal e a vida pessoal interfere no trabalho, é assim com todo mundo, é assim com o missionário especialmente. Então, as redes sociais nos ajudaram a nos aproximar daqueles que estão longe, dos missionários que estão distantes. A gente produziu lives, a gente produziu videochamadas, a gente produziu vídeos com eles, dando palavras para a igreja, para outras pessoas que queiram falar. A gente compartilhou coisas que eles mesmos produziram. Então, as redes sociais foi um canal, uma ferramenta que nos ajudou a permanecer próximos dos missionários. Porque senão fica naquele negócio a gente só ver o missionário de novo quando ele vem na igreja presencialmente e não vem sempre, né? Então, tem sido um tempo muito importante assim, para a gente usar as redes sociais para se manter próximos a eles. O WhatsApp é uma dessas redes que não fazemos lives e videochamadas, mas por meio do WhatsApp é uma comunicação mais direta, mais informal, mais acessível e que alcança mais pessoas, dos missionários diretamente com a igreja. Então ele não precisa mandar para uma secretaria de missões ou mandar para mim, mas ele tem um grupo no WhatsApp. Eu sei que todo mundo tem um monte de grupos no WhatsApp, mas é um grupo com pouca interação direta, né? Mas eles têm um grupo no WhatsApp em que eles compartilham mensalmente aquilo que eles têm feito, e foi por iniciativa deles mesmos, não foi algo que a igreja pensou, mas foram eles mesmos, pelo interesse que a igreja tem em saber como eles estão, como estão as crianças, como estão a família, enfim, e como está o trabalho. Então, por meio do WhatsApp, é mais uma dessas redes sociais, além do YouTube, além do Facebook, além do StreamYard, a gente tem o WhatsApp que ajuda essa comunicação a ficar mais direta, mais regular e mais próxima também, porque por meio do WhatsApp você consegue dialogar com os missionários. Mas o primeiro ponto forte é a rede social, né? Mas o segundo ponto forte, eu acho, da comunidade, que não está funcionando ainda perfeitamente como a gente gostaria. Durante a pandemia a gente teve alguns problemas nesse sentido, nesse aspecto, mas já tem funcionado de alguma maneira, a gente quer aprimorar isso. A gente estabeleceu uma secretaria de missões que não tinha, uma pessoa responsável por cuidar das finanças, que isso é um problema. O missionário ainda paga boleto, e às vezes muito mais que a gente, por outras questões, mas na Secretaria de Missões tem alguém também responsável pelo cuidado pessoal com o missionário. A gente tem o prazer de ter próximo da gente a OM, e tem uma irmã da nossa comunidade que é missionária de base, que é a Gisele, e ela já faz esse trabalho no OM, e agora ela vai começar a fazer esse trabalho na nossa comunidade também, de cuidar do missionário. Mas os nossos missionários, a maioria, estão vinculados ao OM, então isso já facilita também. Mas antes a gente tinha uma outra pessoa, só que ela fazia um pouco desse trabalho, mas também por conta da sobrecarga de outras tarefas que apareceram ao longo da pandemia, inclusive missionários também, de ação social, enfim, de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade, não conseguia dar conta do recado sozinho. E aí agora a gente está fazendo essa migração. Mas o que importa, eu acho, é que a gente tenha essa consciência de que nós precisamos cuidar dos nossos missionários. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele fala para Timóteo, olha, cuida de você mesmo e da doutrina. Paulo enviou Timóteo para ser pastor, provavelmente nas comunidades de Éfeso,
E aí ele está dizendo para ele, estando distante, olha, não esquece de cuidar de você mesmo, além de cuidar da comunidade. E o Paulo disse a mesma coisa para os presbíteros, que ele se despediu lá em Mileto, em Atos capítulo 20. Ele falou, ó, cuida de vocês e do rebanho. O cuidado da família, o cuidado da relação conjugal, o cuidado da relação com os filhos, isso faz parte de qualquer pessoa. Então, como eu disse, missionário é gente como a gente. Então, missionário tem problemas familiares, tem problemas financeiros, tem questões com a família, com os filhos. Como que eu ensino meu filho a fazer isso? Como que eu lido com essa fase da adolescência, por exemplo, dos meus filhos? Como que eu resolvo esse problema na minha relação? A gente está com um problema. Aí eu não sei, eu não tenho a quem recorrer, ele está sozinho muitas vezes no país. Ela está sozinha muitas vezes no país. O que que eu faço? E daí entra não só a necessidade do missionário pensar em si, pensar na sua família, pensar na sua relação, pensar nas suas finanças, pensar em si mesmo, mas da igreja, como Paulo fala, você está cuidando da sua família? O que que a gente pode te ajudar? O que que a gente pode te dar de suporte? Qual é o exemplo que a gente pode te dar? Como que a gente pode te instruir? Então, o missionário continua tendo as mesmas responsabilidades, as mesmas dificuldades, as mesmas lidas de qualquer pessoa comum. E a gente fez a forma como a gente viu de assistir isso é separar uma pessoa específica só para esse cuidado. A gente tem outras pessoas para cuidar da divulgação do trabalho missionário, de engajamento com a igreja, são outras pessoas. Tem uma pessoa na comunidade que cuida só do cuidado deles, cuidado pessoal deles, da vida deles. E a igreja tem essa consciência também de proximidade, de consciência de cuidado com o missionário, inclusive apoiando, às vezes o missionário precisa estudar algum assunto, pesquisar algum assunto, desde a sua área de conhecimento secular até a sua atuação direta como missionário. Então, cursos, livros, hoje em dia a gente tem no T-Book também, né? Então, a gente sempre tenta também apoiá-los nessas áreas. E, quando precisam de alguma coisa, a gente também está sempre à disposição. Esses são os dois pontos fortes que eu acho da nossa comunidade que podem servir de exemplo. Usar as redes sociais positivamente para nos aproximar daqueles que estão distantes e ter pessoas voltadas especificamente, exclusivamente para o cuidado dos missionários. De fazer um contato, de fazer uma ligação, de saber como está a família. Mas mais do que qualquer tarefa específica que a gente possa fazer, eu acho que o maior valor é a gente desenvolver uma consciência na comunidade de cuidado com os nossos missionários. E não simplesmente enviá-los e deixá-los lá. Mas a gente, assim como o nosso Senhor foi, mas permaneceu conosco, que a gente como comunidade de fé envie, mas permaneça com eles também, em oração, no apoio financeiro, mas também no apoio missional, no apoio emocional. É isso.